Passei semanas imaginando como seria o meu aniversário de 34 anos. O salão privado do Alineia brilhava em luz suave. O champanhe, gelado na medida certa. E o vestido que eu usava parecia a afirmação de cada noite longa de trabalho que me trouxe até aqui. Seda creme, cortes limpos, cristais refletindo o cintilar das velas. Era para ser a minha noite. Então Verina se inclinou sobre a mesa. A mão dela arrastou os restos do prato guardanapo amassado, casca de limão, um borrão de molho e jogou tudo no meu colo como se eu fosse uma lixeira. Ela sorriu de lado, a voz ecoando no silêncio do ambiente. Agora você parece uma lata de lixo. A risada que eu esperava não veio. Meus amigos congelaram. O garfo de Jasmine parou no ar. Os olhos de Thomson se arregalaram. Rowan e Félix pareceram prestes a intervir, mas não tiveram tempo. Minha mãe falou naquele tom cansado e indulgente que eu conhecia tão bem. A Verina só fica desconfortável em lugares chiques. Cala, não leve para o coração. Senti a seda grudando úmida contra minhas pernas, o peso de todos os olhares à mesa queimando na minha pele. O sorriso veio automático, treinado por anos para suavizar as farpas que minha família sempre me lançava. Está tudo bem, respondi, embora nada naquele momento estivesse bem. Por dentro, algo mudou. Não foi um estalo de raiva, nem vergonha. Foi algo mais quieto, mais definitivo. Uma decisão nascendo sob a humilhação. Peguei o guardanapo e limpei a mancha, ouvindo a risada baixa de Verina enquanto ela se recostava na cadeira. Meus amigos permaneceram em silêncio, incertos se intervir me feriria ainda mais. Dei a eles o mesmo sorriso que sempre dei, um sinal de que eu aguentava. Mas, no fundo, eu já não queria mais aguentar. Minha mão roçou a chave no interior da bolsa, lembrança do sedã que Sable dirigia todos os dias, mas que ainda estava em meu nome, no documento e no seguro. Eu chamava aquilo de segurança. Naquela noite, a palavra assumiu outro significado. A noite seguiu arrastada, mas dentro de mim o equilíbrio de poder já havia mudado, me levando em direção ao que viria a seguir. Quando finalmente fechei a porta do meu apartamento atrás de mim, o silêncio pareceu mais pesado do que o burburinho do restaurante. Tirei o vestido arruinado e pendurei-o no encosto de uma cadeira, não porque pudesse ser salvo, mas porque queria ver os estragos sob a luz da manhã. Seria meu lembrete do que eu havia suportado. Preparei um café, mesmo sendo tarde demais, sentei à escrivaninha e abri a pasta que vinha montando em silêncio havia anos. Cada transferência, cada depósito, cada emergência estava ali. A voz de Verina ecoava na minha cabeça. Nath, o senhorio, ameaçando despejo. Você poderia ajudar só desta vez? Só uma vez tinha virado 10, depois 20. Contas de telefone, consertos do carro, taxas de recitais, tudo escorrendo para minhas contas como se a obrigação estivesse gravada no meu sangue. Rolando a tela para baixo, vi as cobranças de spa, a bolsa de grife que ela jurou ser presente para Sable, mas exibiu com orgulho para si mesma. As viagens de fim de semana que dizia serem pausas para a saúde mental. E depois o sedã, $32.000 de confiabilidade, supostamente para ajudar Sable a ir à escola. Cada tanque de gasolina, cada nota de reparo, tudo ainda sendo debitado da minha conta. Tudo em meu nome, escondido sob a palavra segurança. O favoritismo suave da minha mãe tocava como música de fundo, sua irmã se esforça tanto, sempre que Verina largava outro emprego. Dinheiro não é tudo, sempre que eu compartilhava uma promoção. Até no ano passado, quando me tornei diretora executiva, Deline suspirou, só não se sobrecarregue, querida, antes de virar a conversa de volta para o coração enorme da Verina. Percebi que estava perseguindo algo que nunca iria receber, reconhecimento, orgulho, nem mesmo respeito básico. Eu tinha tentado comprar o amor deles com mensalidades escolares, contas de luz, um jantar de aniversário feito para provar que eu pertencia. A planilha brilhava diante de mim, linha após linha de prova. Já não era generosidade, nem bondade, apenas um registro de como eu tinha permitido ser diminuída até o limite. E, encarando aqueles números, soube que era hora de encerrar a conta em mais de um sentido. Na manhã seguinte, peguei o celular antes mesmo de servir o café. A primeira coisa que vi foi uma notificação: Sable tinha postado novas fotos. Toquei e lá estava meu vestido, manchado e amassado, uma foto borrada do restaurante. A legenda dizia: quando a tia rica força a barra.
Acho que o lixo finalmente combinou com a roupa por baixo. O comentário de Verina brilhava com uma sequência de emojis de riso. Logo depois começaram a chegar capturas de tela de amigos que tinham visto a postagem antes de mim. Meu celular vibrou com mensagens: "Você está bem? Quer que eu vá aí? Ignora, elas são cruéis." Digitei um agradecimento, mas pedi espaço. Não queria testemunhas para a dor no meu peito. Não de novo. Revi a noite em fragmentos não só o momento em que Verina despejou os restos no meu colo, mas também a forma como minha mãe segurou a mão de Sabre depois, como se ela fosse a ferida, e como Verina se recostou na cadeira, triunfante, medindo sua importância pelo silêncio que forçou de todos ao redor. Esse padrão se estendia por anos. Cada prêmio que eu conquistava, cada promoção, cada marco diminuído ou ignorado. Enquanto os tropeços de Verina eram elogiados como esforço, minhas conquistas eram abafadas com advertências para eu a não me achar demais. E eu aceitava, entregando dinheiro, favores e pedaços de mim mesma, na esperança de que algum dia eles me enxergassem. Do outro lado do quarto, meu olhar parou no chaveiro do sedã, pendurado no gancho perto da porta. Brilhava discretamente sob a luz, um objeto pequeno que carregava o peso de anos de fuga. Aquele carro era meu no papel, meu de fato. Mas, na prática, tinha virado direito adquirido de Sabre. A foto no meu celular e a chave na parede contavam a mesma história: limites ignorados, respeito descartado. Coloquei o celular virado para baixo sobre a mesa, com o pulso firme de um jeito que não estava na noite anterior. Algo havia mudado. O próximo movimento não seria delas. Seria meu. Ao meio-dia, eu já tinha parado de tremer. A foto, as legendas, os comentários não queimavam mais do mesmo jeito. O que restava era mais frio, mais afiado e, de forma estranha, estável. Vingança teria sido fácil, talvez até satisfatória por um instante. Mas o que eu queria era outra coisa. Eu queria consequências. Abri o notebook e comecei pelo cartão de crédito. Verina tinha sido usuária autorizada por quase 3 anos. Uma ligação e alguns comandos digitados apagaram o acesso dela. A atendente explicou que as cobranças pendentes ainda seriam processadas, mas nada mais poderia ser adicionado. Confirmei, com a voz calma. Quando a chamada terminou, fiquei um bom tempo no silêncio, deixando o peso da decisão se acomodar. Depois vieram as transferências recorrentes, os pequenos desvios que eu mesma tinha configurado ao longo do tempo. Complementos de aluguel, mesadas, o dinheiro mensal da gasolina que já superava muito o valor de um tanque cheio. Cada clique que cancelava um pagamento automático era como fechar uma porta que eu tinha deixado escancarada por tempo demais. Por fim, voltei-me para o sedã. Tirei do arquivo o dossiê completo, título, registro, seguro tudo em meu nome. O contrato do financiamento, os comprovantes de pagamento, os registros de manutenção, cada detalhe documentado. Escaneei as cópias e liguei para um serviço de guincho perto da escola de Sabre. Expliquei que era a proprietária legal retomando o veículo. Pediram comprovação, que enviei imediatamente por e-mail. Combinamos a coleta para a manhã seguinte, durante a aula de dança dela. Com a logística em andamento, redigi uma única mensagem e enviei para as 3. Podemos conversar no meu apartamento hoje às 3. Sem explicações, sem justificativas. As respostas chegaram rápido. Verina foi a primeira, sua fúria transbordando pela tela. Você enlouqueceu? Não pode simplesmente me cortar assim. Deline veio em seguida com sua previsível culpa. Querida, famílias não ficam fazendo contas. Você está sendo mesquinha. Depois, Sable, o carro é meu. Você não pode simplesmente tirar ele de mim. Digitei apenas uma resposta, a mesma para todas: vamos discutir às 3. Pela primeira vez, a conversa não acontecia nos termos delas. O relógio avançava em direção à minha porta, e eu estava pronta. A ligação veio exatamente quando eu esperava. Às 7h50, meu celular vibrou com o nome de Sable piscando na tela. Deixei tocar uma vez antes de atender. A voz dela era aguda, desesperada. Meu carro sumiu. Alguém roubou no estacionamento da escola enquanto eu estava lá dentro. O que eu faço agora? Mantive o tom firme. Não foi roubado, Sable. Foi retomado. O carro é meu no documento, no registro e no seguro.
Eu te emprestei. Esse empréstimo acabou. Houve um silêncio. Depois, a enxurrada começou. Você não pode fazer isso. Todo mundo sabe que o carro é meu. Eu preciso dele para a escola, para dança, para tudo. Você está arruinando a minha vida. A voz dela falhou, os gritos virando lágrimas. Por favor, tia, cala. Eu apago a postagem. Eu peço desculpas. Só devolve o carro. Meu peito se apertou, mas eu permaneci firme. Isso não é sobre punição por uma única postagem. Isso diz respeito a anos de comportamento. O carro sempre foi meu. Agora ele apenas voltou para onde pertence. Ela desligou na minha cara, a linha morta antes que eu pudesse dizer mais. Minutos depois, o nome de Verina surgiu na tela. Ela não se deu ao trabalho de cumprimentar. Como você pôde fazer isso? Depois de tudo que sacrifiquei por você. Eu criei a Sable sozinha enquanto você vivia no seu apartamento de luxo. E é assim que você me recompensa? Esperei até ela ficar sem fôlego. Verina, falei baixinho. O que exatamente você sacrificou por mim? Silêncio. Tão longo que pensei que a ligação tivesse caído. Então ela murmurou uma deixa pra lá e desligou bruscamente. Às 9 horas, foi Delphine quem ligou. Sua voz carregava a mistura habitual de cansaço e repreensão. Querida, isso já passou dos limites. Famílias se ajudam. Você sabe disso. Fechei os olhos e deixei as palavras pairarem antes de responder. Você tem razão, mãe. Famílias se ajudam. Mas ajuda sem respeito apodrece o amor. E foi isso que aconteceu aqui. Ela suspirou fundo, tentando colocar novamente o peso da conversa sobre mim, mas as palavras já estavam ditas. E não poderiam ser retiradas. O relógio se aproximava das 3, quando todas me enfrentariam pessoalmente. Às 3 em ponto, a batida veio. Abri a porta e encontrei Verina, corada de raiva e Sable, cabisbaixa e com os olhos inchados, e minha mãe, com sua expressão de mártir. Elas entraram sem esperar convite, trazendo a tempestade consigo. Eu tinha me preparado para esse momento. Sobre a mesa de jantar repousavam 3 pastas, cada uma organizada com abas e rótulos, transferências bancárias, faturas de cartão de crédito, capturas de postagens em redes sociais. Apontei para as cadeiras. Sentem-se. Precisamos passar por isso juntas. Elas hesitaram, mas obedeceram. Abri a primeira pasta. Nos últimos 5 anos, transferi para suas contas pouco menos de $48.000. A maior parte descrita como emergências, aluguel, contas, mensalidades, gasolina, mas também ingressos de shows, spas e viagens de fim de semana. Verina se remexeu na cadeira. Você fala como se eu tivesse roubado. Não discuti. Apenas virei a página. O cartão de crédito. Você era usuária autorizada. Foram mais de 3.000 em despesas, restaurantes, compras, salão de beleza. Desde ontem, esse acesso foi encerrado. Sable franziu o rosto. Você não pode simplesmente tirar o carro também. Todo mundo sabe que é meu. Deslizei o documento pela mesa. Meu nome brilhava em letras destacadas. O carro sempre foi meu. Eu o emprestei a você. Esse empréstimo acabou. O que resta é o fundo educacional, continuei. Ele ficará em confiança para a faculdade. E apenas para a faculdade. A voz de Deline suavizou. Querida, você está exagerando. Famílias não deveriam ficar contabilizando assim. Encarei seus olhos. Eu nunca quis contabilizar. Mas quando a bondade é zombada, a prova se torna necessária. Isso não são acusações. São fatos. A sala caiu em silêncio, interrompido apenas pelo farfalhar das páginas. Elas passaram pelas mesmas táticas de sempre minimizar, culpar, até chorar. Mas eu não cedi. Repeti os termos com a mesma calma cada vez, firme como os registros diante de mim. Pela primeira vez, eu não buscava aprovação em seus rostos. Não esperava que finalmente me enxergassem. Eu só queria ser compreendida.
O silêncio se estendeu até que até mesmo os protestos perderam força, deixando apenas o peso dos números entre nós como a única verdade. Então a voz de Verina quebrou o ar, afiada como vidro. Você acha que isso vai valer de alguma coisa? Eu vou te levar ao tribunal de pequenas causas. Você deu esse carro para Sable e todo mundo sabe disso. Empurrei o documento de volta em direção a ela, mantendo o tom firme. A lei reconhece a propriedade, não boatos. Meu nome está nos papéis. Qualquer juiz verá isso. Sable se inclinou para a frente, a fúria tremendo em sua voz. Então eu vou te expor na internet. Todo mundo vai saber que tipo de pessoa você é, humilhando a própria família só para chamar atenção. Segurei seu olhar. Cada postagem que você fizer pode ser documentada. Cada mentira deixa um rastro. Se quiser que seus amigos saibam que perdeu um carro que nunca foi seu, essa é a sua escolha. Mas eu não vou ser envergonhada até ficar em silêncio. Deline uniu as mãos, os olhos suplicando. Chega disso. Apenas peçam desculpas umas às outras, e podemos seguir em frente. É isso que famílias fazem. Meu peito doeu, mas mantive a voz firme. Um pedido de desculpas que vem com condições não é real. O que vocês querem é que eu esqueça o que aconteceu para que o dinheiro volte a fluir. Isso não é reconciliação. Isso é transação. Verina bateu a mão na mesa. Você não entende. Você foi embora de casa e eu fiquei presa com a mamãe. Você acha que sofreu, mas fui eu quem carregou o peso que você abandonou. As palavras bateram diferente. Uma confissão crua escapando da raiva. Inclinei-me para frente. Eu fui embora para sobreviver. Você aprendeu a sobreviver se apoiando em mim. Nenhuma de nós teve o que precisava, mas já somos adultas o suficiente para encarar isso agora. Empurrei uma pasta pela mesa. Aqui tem um modelo de orçamento. Aqui um contato de contratação na cidade. E Sable, o fundo educacional ainda é seu quando você entrar na faculdade. Antes disso, não. Isso são pontes, não esmolas. Mas o carro e o crédito se foram. Ninguém se mexeu. A hora passou sem verdades completas, sem abraços, apenas a clareza do que havia sido quebrado e do que talvez um dia pudesse ser reconstruído. Quando finalmente se levantaram para ir embora, as pastas permaneceram sobre a mesa, pesadas de provas, enquanto eu me sentia mais leve do que em anos. Os primeiros dias depois do confronto foram estranhamente silenciosos, sem o zumbido constante de pedidos, sem crises de madrugada disfarçadas de emergências. Eu quase esperava que o silêncio se rompesse com uma nova exigência, mas, em vez disso, apenas ecos preenchiam o espaço. No terceiro dia, Verina postou nas redes sociais: a traição dói mais fundo quando vem do próprio sangue. Os comentários foram menos do que ela esperava, a simpatia rasa. À noite, a publicação já havia se perdido no fluxo infinito da rolagem, e sua tempestade se dissipou antes mesmo de me alcançar. Deline ligou uma vez, a voz medida. Sua irmã está sofrendo, disse suavemente, como se fosse minha deixa para correr em socorro. Eu não mordi a isca. O que a Verina está tentando desta vez? Perguntei. A pergunta a pegou de surpresa e ela rapidamente encerrou a chamada. Depois veio uma mensagem diferente. Sable. Apenas uma linha: consegui um emprego na loja de consignação. Fiquei olhando para as palavras por muito tempo, pesando sua simplicidade. Minha resposta foi ainda mais curta: orgulho de você. Pareceu a primeira troca real entre nós, sem estar nublada por exigências. Sozinha, comecei a notar o quanto minha vida tinha sido moldada pela necessidade de provar algo. Os jantares, as roupas, a perfeição cuidadosamente montada do meu apartamento, tudo projetado como prova de valor para pessoas determinadas a não enxergar. Cancelei o pedido de uma bolsa de grife que tinha me convencido de que precisava e, em vez disso, me matriculei em uma aula de fotografia no centro comunitário. O silêncio cresceu, mas não era vazio. Era espaço. Finalmente meu, mais firme do que eu lembrava que poderia ser. E, conforme as semanas passavam, aquele silêncio começou a se transformar em outra coisa. Sinais de que a mudança, por menor que fosse, estava criando raízes. No fim do mês, as primeiras rachaduras na resistência delas começaram a aparecer.
Verina, sem mais a proteção das minhas transferências, fez uma segunda entrevista em uma empresa de logística. Para minha surpresa, conseguiu o cargo de coordenadora de escritório, com horário fixo e benefícios. Ela não ligou para anunciar, mas eu soube por Deline, cuja voz, pela primeira vez, carregava mais alívio do que reclamação. Sable também começou a se adaptar. Sem o carro, ela aprendeu as rotas de ônibus e começou a dividir caronas com colegas. Suas mensagens passaram a ser apenas pequenos relatos, em vez de provocações, juntando dinheiro para a faculdade, olhando programas dentro do estado, departamentos de dança que não custam uma fortuna. Era uma postura prática como eu nunca tinha visto nela antes. Até minha mãe mudou, em pequenos, mas perceptíveis gestos. Nossas ligações semanais já não se transformavam em longas listas dos problemas da Verina. Em vez disso, ela perguntava sobre meus clientes, minha aula de fotografia, até mesmo sobre o clima perto do lago. Às vezes ela escorregava, mas eu redirecionava com calma e ela me acompanhava. Então veio o jantar. Apenas uma refeição simples na casa dela, frango assado, salada, nada extravagante. Meus amigos não estavam lá, e não houve teatralidade. Passamos os pratos, comemos e, pela primeira vez, o ar não estava pesado de tensão. Depois, Sable pediu para conversar comigo lá fora. Ficamos no pequeno jardim enquanto o crepúsculo caía. Ela não enrolou nem culpou ninguém. Preciso pedir desculpas, disse em voz baixa. O que eu fiz foi cruel. Eu estava com ciúmes e acabei descontando em você. Me desculpa. As palavras soaram diferentes de tudo que ela já tinha dito antes. Eu assenti. Aceito seu pedido de desculpas, mas confiança não é instantânea. Leva tempo para reconstruir. Ela concordou, e pela primeira vez em anos, eu acreditei que falava sério. Voltei para dentro ao lado dela, sabendo que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Quando meu 35º aniversário chegou, escolhi o silêncio em vez do espetáculo. Sem reservas, sem vestido de seda, sem gesto grandioso para provar nada a ninguém. Apenas uma refeição caseira na cozinha da minha mãe, com a câmera da minha aula de fotografia descansando sobre a mesa ao lado dos pratos. O ambiente parecia diferente naquele ano. Havia risadas, mas não eram forçadas nem compradas. Não eram medidas pelo tamanho da conta. Sable me entregou um cartão dobrado que ela mesma havia feito. Pinceladas cuidadosas formando um desenho vibrante. Dentro, havia $200, economizados do trabalho na loja. Não é muito, ela disse. Mas eu queria retribuir de alguma forma. Segurei aquilo com mais reverência do que qualquer presente luxuoso que já tivesse recebido. O presente da Verina foi simples, um livro de receitas que ela escolheu porque eu havia comentado, certa vez, que queria cozinhar mais em casa. Era modesto, mas atencioso e isso era o que importava. Quando chegou a hora dos brindes, Deline ergueu sua taça. Sua voz estava firme, sem o tom cortante de comparação. Akala, disse ela, que nos mostrou como força e amor podem existir juntos. Tenho orgulho da mulher que você se tornou. Sentei-me na ternura daquele momento, percebendo que os limites não nos destruíram. Eles nos deram a única chance de crescer em algo verdadeiro. Mais tarde, já em casa, pendurei meu casaco e olhei para as chaves do carro ainda no gancho. Elas já não eram símbolos de poder. Eram a prova de que, finalmente, eu dirigia minha própria vida.